Olá, que bom que você está aqui comigo. Eu sou o Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta e hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de resíduos sólidos em eventos. Se você gosta de uma cidade limpa e organizada, como eu gosto e nossos convidados também, fica com a gente porque eles vão dar orientações muito interessantes. Você provavelmente já foi em um grande show, ou mesmo numa feira livre. Vamos falar de shows, por exemplo, né? E aí fica aquele... A gente chama hoje corretamente de resíduo sólido, né? E aí dá ali pratinho, copo, um monte de lixo, né? Atrapalha a mobilidade, pode atrair doenças. Então, no estado de São Paulo, nós temos uma legislação agora que é em consonância com a legislação federal, ela é de autoria da deputada Marina Elo da Rede, já está em vigor e nós trouxemos os nossos convidados aqui para destrinchar um pouco desse tema, mas a gente vai falar muito de outros temas também, né? Nesse primeiro bloco, 2 convidados e a Mônica, que é catadora, vai participar no segundo bloco. Deixa eu apresentar meus convidados para vocês. Primeiro aqui, o Roberto Rocha. O Roberto é presidente da ANCAT. A ANCAT é a Associação Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. E ele também integra a Comissão Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. Obrigado, Roberto, pela sua presença. Obrigado, Jeremy. Obrigado a todos. Muito obrigado aí, prazer aí. É uma satisfação estar no seu programa. Quem está com a gente também aqui, já esteve outras vezes, né, também, é José Valverde Machado Filho. O Valverde é mestre em Direito Ambiental. Obrigado, viu, Valverde, pela sua presença. Obrigado, Jeremias. É sempre muito especial estar na Alesp em Pauta. Muito bom. Deixa eu dar o currículo completo dele aqui. O José Valverde Machado Filho, ele é mestre em Direito Ambiental pela Universidade Católica de Santos, docente no curso de especialização em Direito Ambiental e Gestão Estratégica de Sustentabilidade pela PUC São Paulo e da disciplina Gestão Pública e Meio Ambiente no MEBA da Universidade de São Caetano do Sul. Mas eu conheço você, viu, José Roberto, mais da Secretaria de Meio Ambiente do Estado aqui de São Paulo, porque você sempre nos ajudou muito lá. Você foi coordenador do Comitê de Resíduos Sólidos, é isso, né? Trabalho interessante, né? Desenvolveu quanto tempo esse trabalho lá? Foram 4 anos e 2 meses, muito significativo. Acho que pudemos contribuir para o avanço da gestão e do gerenciamento de resíduos no estado de São Paulo, que está na vanguarda aí do país, mas que tem muitos desafios também. Muito, muito. Você sabe, José Valverde, para fazer esse tema aqui, falando de meio ambiente, né? Eu vi numa revista da FAPESP, né? A gente está vivendo o maior calor dos últimos 100 anos, e aí acho que o pessoal está começando a se preocupar, né? Porque o saquinho plástico de cada dia da fruta, a latinha, tanto material de embalagem, né, que a gente joga fora. Então, a gente começa a se preocupar com esses temas e essa lei agora, ela é muito específica, ela é para questão de eventos, né? É uma parte dentro desse universo, né? Mas tem uma importância grande também. Muito grande. O tema meio ambiente, no geral, mudanças climáticas e resíduos sólidos, tem uma interface. O setor de resíduo contribui com o quarto maior contribuidor para as emissões dos gases de efeito estufa. Então, nós temos sim uma grande preocupação em fazer um gerenciamento pleno dos resíduos sólidos. O gerenciamento são as etapas, a coleta, o transporte, a destinação adequada. E os grandes eventos, eles passaram a ser disciplinados por essa legislação aqui no estado de São Paulo, que ela está em consonância tanto com a lei paulista, e eu sempre gosto de lembrar que o estado de São Paulo ele traz a política estadual de resíduos sólidos e está em consonância com a lei nacional. Quer dizer, São Paulo expande essa compreensão tendo em vista o grande impacto dos eventos, carnaval, shows, enfim, grandes eventos que precisa ter essa disciplina, e aqui o estado de São Paulo coloca uma legislação que eu penso que vai apontar um importante caminho. Você falou do Carnaval, a gente está gravando esse programa em fevereiro, em meados de fevereiro, um pouquinho antes do Carnaval. Você vai rever esse programa aí no YouTube várias vezes e na nossa programação. Por isso que eu vou passar aqui para o Roberto, porque o Roberto Rocha, ele é o presidente da ANCAT. Primeiro, Roberto, faz uma apresentação para a gente da ANCAT, porque ela é grandiosa, está no Brasil todo, mas eu queria que você explicasse o que é a ANCAT. A ANCAT é uma associação nacional de catadores, né? Ela está em todo o território brasileiro, né, em todos os 27 estados no Brasil em todo, trabalhando no processo de fomento, formação, treinamento, estruturando as cooperativas através da logística reversa, né? Ela é também uma entidade gestora de logística reversa e é a única entidade no país de catadores, né? Nós temos várias entidades de logística reversa, a ANCAT é a única formada por catadores,
e é uma entidade que está realmente para fortalecer o trabalho dos catadores e catadoras. Hoje a gente opera com mais de 500 cooperativas em todo o país. 500 cooperativas em todo o país. A gente estamos aí, tem um número mais ou menos aproximado aí de quase 40 mil catadores direto e indiretamente que são envolvidos em todo o processo de projetos da ANCAT, que a ANCAT tem vários projetos desenvolvendo, e estamos aí, né? Estamos aí trabalhando para fortalecer essa categoria que muitas vezes aí está na invisibilidade, trazer ela para a visibilidade, que é muito importante para a cadeia da reciclagem. Não, demais, interessante. Eu vou só abrir o parênteses aqui, a gente está falando da questão dos shows, né? Muito importante, mas uma visão bacana que eu tenho assim, viu, Valverde, também, Roberto? É o dia que a gente tiver aqueles carrinhos elétricos, no centro da prefeitura aqui de São Paulo tem, né, algumas praças, né? Os catadores com carrinho, com bateria, elétrico, tudo bem. Mas aí eu estava falando com o Roberto, falou, calma, isso daí é o de menos. Tem outros problemas mais profundos. Fala pra gente. A gente vai chegar um dia lá, né? Mas tem um processo grande, né? Como é que a gente pode melhorar? Quantos catadores, não sei se você tem esse número no estado, no Brasil, e a importância que esse povo representa, não só para o meio ambiente, geração de renda e tudo mais, né? Verdade. Hoje, na verdade, estimamos hoje, né, existe no IPEA, né, ele coloca hoje que estão em torno de 600 mil catadores. 600. O Movimento Nacional dos Catadores, a ANCAT e a Unicatadores, nós estimamos em 1 milhão desses trabalhadores em todo o país, né? Em São Paulo, nós deduzimos em torno de 35 a 40 mil catadores em todo o estado de São Paulo, né? O estado de São Paulo tem uma realidade um pouco diferente, né, porque não tem lixões, né? Temos sim os aterros sanitários e temos bastante catadores em situação de rua, né? Então temos muitos catadores ainda para serem organizados, em processo de organização. Temos bastante catadores em situação de rua e catadores também autônomos, né? Então temos diferenças aí de trabalho dos catadores, né? E esse processo todo aí que os catadores vêm desenvolvendo para fortalecer mesmo essa economia, né? Essa economia circular, desenvolver esse processo junto com as prefeituras, né? Acho que o Valverde colocou uma questão muito importante, que é a política estadual e a nacional, que elas priorizam, né? Inclusive essa política também de eventos, ela prioriza os catadores, né? Nós temos aí a política nacional que ela em diversas vezes, né? É uma das poucas políticas que diversas vezes fala dos catadores de material reciclável, menciona os catadores de material reciclável como atores importantes nesse processo. Agora, o que falta? O que falta é esses trabalhadores serem remunerados por esse serviço. Né? Não dá mais para esses catadores viverem só da venda de material. Esses catadores precisam ser remunerados. Eles sendo remunerados vão poder operar seus carrinhos elétricos, vão poder desenvolver seus trabalhos, mas o município e o setor privado também, que é responsável pelas embalagens, precisa remunerar esses trabalhadores. Você acha que essa melhor remuneração vem de uma iniciativa pública, prefeituras ou Estado remunerando, porque é um trabalho importante para o meio ambiente, ou dá para fazer um intercâmbio também, sei lá, para melhorar ou algum tipo de estímulo para as empresas ou nessa cadeia, né? Porque você me falava que vocês vivem uma crise que parece que é a mais grave desde 2008. Desde 2008. 2008, que foi aquela crise americana, exato, que foi uma crise muito grande. Vocês, infelizmente, estão vivendo uma crise grande. Como é que você acha que sai dessa crise agora? O que nós estamos lutando muito é, primeiro, né, assim, existe corresponsabilidade do nosso trabalho. Nós desenvolvemos esse nosso trabalho, as pessoas muitas falam, os catadores de material reciclado, já pensa lá o cara catando material, só isso. Mas não é isso, né? Nós desenvolvemos um trabalho, na verdade, de educação ambiental. Porta a porta, nós que desenvolvemos falando com o morador, né, comentando com o morador sobre o nosso trabalho. E nós não somos remunerados por esse trabalho de educação ambiental. Desenvolvemos um trabalho de coleta, separação, armazenamento, enfardamento, todo o processo disso, tem todo um processo. E nós não recebemos por esse trabalho. Fazemos um trabalho de recuperação dessas embalagens que é a logística reversa, que poucas às vezes também os catadores são remunerados por esse trabalho. Então, assim, existe um arcabouço de trabalho, né, de atividades do nosso trabalho de catador de material reciclável que precisa ser revista para ser remunerados. Uma delas é a que nós falamos desde o início, a princípio, que foi muito importante essa lei, né? Eu participei da discussão dessa lei de trabalho para grandes geradores, né? Serviços de grandes geradores, responsabilidades dos grandes geradores em eventos e tudo mais, com a participação dos catadores. Isso para nós é uma grande porta, né, de entrada de trabalho. O que precisamos agora é lógico, rapidamente a regulamentação disso para que os catadores realmente possam avançar. Muito bom. Valverde, foi um parêntese grande aqui, ele falou de regulamentação, enfim, fica à vontade para complementar. Só lembrando que a gente está falando da lei, que já está em vigor,
há poucos meses aqui no estado de São Paulo que trata do gerenciamento de resíduos sólidos no estado de São Paulo em shows, sejam shows públicos, privados ou público-privados. É isso, né, Valverde? É um nicho que realmente carece desse gerenciamento, ou seja, dessa organização. E pela legislação paulista, essa organização ela se dá primeiro chamando para a responsabilidade aquele que vai sediar o evento. Então, o local, seja a prefeitura que vai liberar um espaço, ou lugares privados que vão sediar eventos, ou até mesmo os grandes eventos, né? Ele traz ali essa obrigação, mas não só para quem vai sediar, e também aquele que vai organizar e também aquele que vai, de alguma forma, ter o seu produto ou seus materiais envolvidos nesse evento. Então, nós estamos falando de seminários, congressos, workshops, enfim, né? Uma gama ampla de eventos. E eu penso que essa legislação, ela aponta um caminho, seja para os municípios e até mesmo para o Brasil, porque ele traz a importância de se priorizar também os catadores que, na prática, já estão, né, Roberto? E aqui eu te cumprimento também, já estão nesse dia a dia. Esse plano de gerenciamento ou esse gerenciamento, ele tem que se conectar com o que o Roberto mencionou, que é a remuneração. Porque muitas das vezes esse catador está ali apenas para catar aquilo que tem um pouco mais de valor econômico do momento. Às vezes o PET está um pouco mais alto, às vezes o alumínio está um pouquinho mais alto, mas o resíduo, de uma forma geral, ele vai ficando. Então, é importante se organizar, e aí também a ANCAT tem um papel importante nessa governança e nessa capacitação também que as cooperativas e associações precisam colocar para o privado e para o público para poder fazer esse gerenciamento. Mas é ponto-chave começar a se desenhar, e o governo do estado de São Paulo, que tem essa legislação agora para aplicar, tem talvez uma bela janela de oportunidade para poder, de alguma forma, regulamentar, dar um caminho para poder, inclusive, separar os portes de eventos, né? Separar alguns tipos de locais para isso, orientar as prefeituras, porque às vezes na ponta a prefeitura é que vai liberar o alvará para aquele evento. Então isso tudo tem que estar muito conectado para que haja efetividade na legislação. Porque eu fico pensando assim, eu sou leigo, mas, por exemplo, você tem um grande show, ele pode ser num lugar aberto, agora a gente tem o carnaval, né, são locais abertos, enfim. Mas você tem grandes shows nesses grandes estádios agora, que depois da Copa também se transformou em grandes locais de show, às vezes fechado, aberto, semi-aberto. E aí você tem uma geração de lixo muito grande, e para a empresa também é fácil ela pegar os sacos ali e colocar na rua para a prefeitura fazer um trabalho que talvez fosse dessa empresa fazer, né? Exato. Então, regulamentar, dar esses papéis, dar nome às coisas e tal, e tudo fica bem, anda-se melhor, né? E a legislação, só complementando, a legislação traz um ponto importante, que ela fala o seguinte, olha, esses responsáveis precisam estruturar essa destinação, porque também não adianta colocar tudo aquilo ali que tem um potencial de reciclagem e colocar isso para ir para um aterro sanitário. Isso tem que, de alguma forma, chegar até a cadeia da economia circular, da reciclagem, do reaproveitamento. Como é que funciona hoje, Roberto? Vamos supor, nós temos essa lei, a empresa vai fazer um grande show, um show internacional, sei lá, de 20 mil pessoas. Claro, vai gerar muito lixo. Aí hoje essa empresa fala, vou numa cooperativa, enfim, fala, olha, vocês podem recolher resíduos sólidos, esse resíduo sólido e tal, aí eles remuneram. Mas essa remuneração nem sempre é a condizente, porque talvez quando você vai pegar aquele valor e distribuir para cada um dos catadores, também vai ficar um preço reduzido. Explica na prática como é que está e se a legislação pode aprimorar isso. Boa. A gente tem uma experiência muito recente que fizemos no ano passado, que foi com o Rock in Rio. Nós fomos responsáveis, né, oficiais ali pela coleta de destinação final dos recibos recicláveis do Rock in Rio. Né? Como que funcionou lá no Rock in Rio, que é um modelo que a gente está discutindo que isso seja replicado em todos os grandes eventos, né? As marcas responsáveis pagavam pelo serviço.
E nós construímos um sistema, né? Passando por um processo, até brinco com as pessoas, falo até bonito, por um processo de blockchain, né? Que passava por um processo ali que todas as embalagens eram rastreabilizadas. Então, quando chegava, né? Então, por exemplo, chegava determinada marca, a embalagem de determinada marca que queria que comprovar que tinha recuperação dentro do evento, ela pagava por esse serviço. Então, os catadores, eles receberam pelo valor do material vendido e pelo valor do serviço agregado nisso. Olha que legal. Isso aumentou muito a renda dos catadores, foram mais de 400 toneladas de resíduos que foram gerados. Isso dá para fazer aqui em São Paulo? Exato. Envolve muita tecnologia? Como que... O que envolve, na verdade, é a vontade, né, o interesse do setor privado, que é responsável pela embalagem, investir nisso, né? Então, por exemplo, esse ano também, nós estamos no Carnaval, né? Nós somos também operadores oficiais do Carnaval de Rua aqui em São Paulo. Quando você fala nós, é ANCAT ou é uma ANCAT, cooperativa? ANCAT juntamente com as cooperativas. Ah, legal. Mas a ANCAT é o guarda-chuva operacional legal desse processo. Né? Uma empresa que quer fazer esse trabalho, um caminho correto é procurar a ANCAT. Hoje procurar a ANCAT. A gente espera um dia ainda as cooperativas se organizarem, né? As redes de cooperativas se organizarem para elas poderem diretamente fazer essa operação. Essa operação ela requer muita necessidade técnica e etc, que ainda as cooperativas estão nesse processo de organização. Temos cooperativas muito boas também na cidade de São Paulo que operam grandes eventos, né, mas não são a maioria, porque essa relação com o setor privado também ela não é tão simples, né? Ela tem todo um compliance para ser colocado, para ser trabalhado. Então a gente entende que replicar, né, esse modelo que nós fizemos no Rock in Rio, esses grandes eventos, seria o ideal, né? Que aí você fechar, assim, nós estamos num processo de uma campanha que nós dizemos, a conta tem que fechar dos catadores e descatadores de material reciclável, né? E a conta só vai fechar se for encarado o trabalho dos catadores e catadoras como uma prestação de serviço. Isso significa o quê? Encarado pelo setor público e pelo setor privado? Na verdade, o setor público e privado entender que só venda de material reciclável não vai fechar a conta dos catadores. Né? Essa conta precisa ser paga de alguma forma, seja uma parte do poder público, seja uma parte do setor privado, mas ela precisa ser paga. Porque hoje existe muito uma ideia, né, assim, porque assim, na verdade, assim, essa questão dos recicláveis, ela veio muito da questão dos ferro velhos, né, catador vivendo esse ferro velho, nós vivendo etc. Então assim, puxa, como o cara do ferro velho, ele ganha muito bem, como um catador, né? E aí você entra para montar uma cooperativa ela tem todo um processo de organização. Ela tem que pagar um advogado, tem que pagar um contador, tem seus processos burocráticos, etc, entendeu? Então isso tem custos dentro da organização. Mas, por exemplo, o Valverde, nós temos aí os atores, nós temos a população que descarta esse resíduo sólido, nós temos o setor privado e tem o setor público. Existe a lei de mercado. O Roberto falou, olha, hoje se paga pouco pela latinha, pelo papelão, então é complicado. Isso é uma questão de fiscalização, de legislação, para que se pague mais. Porque, vou pegar um exemplo, garrafa PET. Parece que hoje o material é reciclável, 100% reciclável. Mas a reciclagem acho que é 30%. Então, uma legislação que obrigasse a reciclar mais poderia ajudar. O que se pode mexer nessa engrenagem para melhorar a questão, principalmente dos catadores? É uma questão bem complexa no que diz respeito a também o reciclado. Eu particularmente entendo aí o reciclado como uma commodity, né? Você está lidando ali com matéria-prima, né? E você tem uma questão de que há uma necessidade, nós temos aí 10 anos, 13 anos da Lei Nacional de Resíduos, nós estamos construindo modelos. Eu entendo que há uma necessidade o Roberto menciona aqui com muita propriedade, eu sempre muito de acordo com ele, de que há uma necessidade de serviços. A cooperativa ela precisa ser enxergada como um prestador de serviços, não só apenas como um fim para, de alguma maneira, lidar ali com aquele resíduo, ou com essa matéria-prima. Né? Então, acho que são duas frentes que as cooperativas precisam ser enxergadas e serem estimuladas por meio de modelos. Um desses modelos, ele guarda muito uma relação aqui com o Estado de São Paulo,
com a política aqui do Estado de São Paulo, que é a regionalização. O que nós temos também, e é importante se trabalhar, o Roberto falou muito de cooperativas na sua individualidade, a rede de cooperativa, e há uma necessidade de nós trabalharmos também esses resíduos recicláveis de uma maneira regionalizada, até para que haja uma escala, uma valorização maior desses reciclados e ele possa ser atrativo para o mercado, gerando inclusive uma maior remuneração. Então esse conceito da regionalização, da comercialização em rede, ele também precisa ser de alguma maneira estimulado e efetivamente pelo poder público colaborar para que hajam modelos virtuosos para isso, e aí nós temos vários setores dos órgãos públicos e mesmo também o privado, que de alguma maneira precisa fomentar isso e colocar aporte. O Estado de São Paulo, por exemplo, tem uma excelente divisão por meio de consórcios intermunicipais que já dá um mapa, vamos dizer assim, virtuoso e efetivo para que isso aconteça. Então, às vezes a cooperativa está lá sozinha, cooperativa com 10, 12, 15 pessoas, mas numa região ela pode juntar ali 100, 150 cooperados, uma rede significativa e ter um grande impacto, inclusive nessas negociações, né? Sendo inclusive olhada como um prestador de serviço, inclusive como um fornecedor de matéria-prima. Sim, até porque colabora, inclusive, com o serviço de limpeza pública e tudo mais. Se você olhar do aspecto do meio ambiente, o papel do catador, assim, é fundamental. Eu fico observando, sabe, Valverde e Roberto, a gente faz programas aqui que os ambientalistas falam que nos oceanos já tem ilhas de plástico, uma coisa assim horrorosa. Assim, e tem um número que acho que até 2050 o número de plástico nos oceanos vai ser igual o de peixes. Imagina onde a gente vai chegar. A gente já tem plástico no nosso organismo, eles mostram, né, que devido ao alimento. Então, assim, já passamos. Outro aspecto interessantíssimo que eu estava lendo, as geleiras nos polos, elas têm um papel de refletir o sol. Como elas vão derretendo, esse reflexo vai diminuindo. Quanto mais diminui, mais esquenta. Então, assim, se você chegar num processo que passa a ser irreversível, menos reflexo, mais calor, derrete mais, menos reflexo, mais calor. É um ciclo. Então, assim, é muito grave o que a gente está vivendo, né? E o calor que a gente está vivendo aí, que é o maior dos últimos 100 anos, está na pele de todo mundo para a gente se mexer. Mas são vários aspectos. Eu queria saber, no campo prático, por exemplo, em relação à tributação. Roberto, dá para fazer alguma coisa, algum estímulo para esse setor, para que também os catadores sejam mais bem remunerados? A gente tem as questões de tributações, né? Hoje nós temos aí tributações aí de CMS, né, sobre os materiais e tudo mais, bitributações que estão sendo discutidas para isso estar no campo da legislação, né, que precisam ser revistos. Né? E aí o ICMS pode ser até estadual, né? É estadual, exatamente, estadual. Então, assim, é fundamental que, inclusive existe uma matéria já sendo discutida nessa casa com relação ao ICMS estadual, que isso vai ajudar muito, desonerar. Nós temos que desonerar essa cadeia. Precisamos desonerar para melhorar essa questão dos materiais recicláveis, o valor do material reciclável, né? Eu acho que um outro ponto fundamental é a gente termos, na verdade, políticas, né, que tenham nas suas embalagens conteúdo reciclável. Nós temos poucas hoje legislações que garantam, né, que as embalagens elas possam ter uma quantidade maior de conteúdo reciclável ou ter, né, conteúdo reciclável. Então você pega uma determinada indústria que hoje ela fabrica só através da matéria virgem, ela teria por obrigação ter um percentual também com material, produzir um produto com material reciclável. Explica direitinho, por exemplo, um matéria virgem para você fabricar um papelão, que a gente usa demais, a caixinha de leite, tudo é papelão, né? O que é a quantidade de material reciclado hoje está diminuindo? A maior parte hoje dos papéis consumidos, pós-consumo, nessa que as pessoas usam em suas casas e tudo mais, é 100%, quase podemos dizer 99% de matéria virgem. Isso quer dizer o quê? Que a empresa planta árvore? Planta árvore, exatamente. Mas aí esse material, ele não é reciclável? Não, ele é reciclável. Ele é reciclável,
Só que essa empresa que produz essa embalagem, ela não compra material reciclável, ela compra matéria virgem, ela compra árvore. Ah, porque é mais barato. Que é mais barato. Mais fácil ela plantar árvore do que reciclar é sempre mais caro. É isso. Aí uma questão de legislação também, né, Valverde? E hoje nós nos deparamos com alguns desses, vamos chamar dessas matérias-primas para determinados produtos que internacionalmente, né, porque são commodities, despencaram do preço e chegam mais barato aqui para o fabricante. Então ele vai optar por uma matéria virgem por conta do preço, podendo ele, se tiver uma política de estímulo e de fomento para o reciclado, poderia ser muito bem utilizado. Eu não sou muito afeito a obrigações, porque é tudo muito dinâmico. Em determinadas embalagens, por exemplo, a questão da segurança alimentar, da segurança do alimento até não permite. Entretanto, há o caminho do ecodesign, há um vasto caminho que, se a matéria-prima reciclada for atrativa, o nosso parque de fabricação, o parque industrial vai se valer e utilizar dele. E mais uma vez, eu coloco aqui, o Estado de São Paulo tem sido pioneiro no tema da economia circular, é o único estado que tem no seu plano de gestão de resíduos um capítulo dedicado a esse tema. Mas nesse sentido, só haverá economia circular se chegar menos resíduos, resíduo reciclável, para ser enterrado em aterro ou ser destinado. Você falou aqui em destinação inadequada, só o nosso Rio Pinheiros recolhe 30 a 40 toneladas dia de resíduo flutuante. A maior parte dele é reciclado. Nosso Rio Pinheiros aqui, o projeto Novo Rio Pinheiros. Então, há uma necessidade de ter uma política e que seja uma política que entenda que não é só desonerar para dar benefício fiscal, mas é desonerar para promover uma cadeia virtuosa e aí sim a gente colocar de uma maneira concreta aquilo que nós chamamos de economia circular, de projetos e programas de descarbonização da economia. Olha, a gente tem sempre que rever esses termos aqui. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui. Economia circular é um modelo econômico que se contrapõe ao modelo tradicional linear de extrair, fabricar, usar e descartar, que é o que a gente já está acostumado, né? E descarta, ninguém sabe nem como, né? Onde é que vai parar isso. Agora a gente sabe, está parando tudo nos oceanos. Em vez disso, foca na maximização da eficiência dos recursos, através da redução do desperdício, reutilização, recuperação, reciclagem. É aquilo que a gente falava em off, né? Antes de... primeiro você vê se precisa. Se precisa, aí utilizar com parcimônia, e depois reciclar. Não é? O Roberto pode até não me ajudar, mas... mas era aqui, né? Reciclar, reutilizar, né? Então você tem todo um processo aí, né? Mas o fundamental, eu acho que hoje a gente precisa realmente, né, fomentar essa economia circular, né? Que você disse, né? Essa questão aí que ela garante, na verdade, que os resíduos não vão para os aterros sanitários, né? A gente está com um tempo de vida útil muito escasso dos aterros sanitários, né? Precisamos trabalhar também o orgânico, a gente não está falando dele aqui, mas é fundamental o orgânico também, existir processo de tratamento, inclusive que os catadores possam ser um negócio para os catadores também. Os catadores estão diretamente fazendo as coletas dos materiais nas residências, nas casas. Por que não fazer coletar também, ter uma coleta do lixo orgânico como uma prestação de serviço e fazer o tratamento disso, né? Então, assim, na verdade, eu entendo que nós temos, não é porque eu sou um catador, mas assim, que nós temos, na verdade, uma ferramenta muito importante de recuperação, de resgate dessas embalagens. Né? E sejam elas embalagens orgânicas ou embalagens já está na rua, conhece o morador. Eu sempre falo para as pessoas, né, que quando eu coletava na rua, na coleta seletiva com mais constância, lá na minha cidade, que eu moro em Poá, numa coisa chamada Cruma, que eu estou, as pessoas me aguardavam com bolinho, com um pãozinho, com um cafezinho, né, para tomar para a gente bater um papo, entendeu? E desse papo você educa. Você cria esse vínculo com o morador ali. Eu sempre falo aqui, viu, Roberto, e eu também estou no meio, né? Você vê aquelas lixeiras azul, vermelha, tal, né? Você aí de casa, você sabe o que é pelo menos o azul? O azul eu guardei, é o papel, né? Papel e plástico também não. Na verdade, hoje a gente trabalha muito com lixo
seco e úmido. Hoje né? Já estou atrasado. No meu condomínio já está errado também, porque lá ainda tem azul. Quer dizer, seco e úmido. Seco e úmido, né? E aí isso vai para o que é o seco, vai para a cooperativa, vai para a organização de catadores, os catadores fazem a separação e o úmido são os orgânicos que vão, né? Embora que existe alguns... No meu condomínio está tudo certinho, inclusive estou lembrando aqui, inclusive tem vidro, tem plástico, está tudo separado. E eu acho que assim, a gente avançar, inclusive, para ter uma separação do rejeito, né? Isso é importante, né? Porque nós não podemos também, se a gente quer fazer uma boa compostagem, também tem um processo que não dá para misturar tudo que é orgânico junto, né? Então você tem que ter o orgânico, aí tem alguns orgânicos que realmente possam estar para fazer a compostagem, tem aquele que é contaminante, que é o rejeito. Valverde, onde a gente pode trabalhar mais também, e a ANCAT já faz muito isso, né? Da educação, é sempre nas escolas e tudo mais. No campo econômico, financeiro, eu sei que, por exemplo, na Bolsa de Valores, você tem uma certa distinção, que as empresas que investem no meio ambiente, elas têm um diferencial. Você vê lá que aquela é uma empresa, então quem vai investir também... Então é um todo, né? A população cobrando. Eu acho que a gente tem que evoluir muito, muito na educação, separar e tudo mais, mas é um trabalho tão relevante. Eu fico olhando todo dia em casa e falei, a quantidade de saquinho plástico, você pega, as pessoas moram muito sozinhas hoje, assim, né? A família são uma pessoa ou duas. Aí a gente vai, cata uma maçã, é um saquinho, às vezes cata uma banana, mais um saquinho plástico. Aí você pega 6 tipos de fruta, 6 saquinhos plásticos, aquilo não tem onde parar e aquilo demora 100 anos para desintegrar. Então, assim, está muito errado. E acho que um caminho importante é a gente tratar e educar cada vez mais e trabalhar em todos esses temas. Mas, enfim, você acha que são essas frentes? Financeiramente, incentivar mais o poder público, eu acho que até no estado de São Paulo é competente para fazer leis, como essas que a gente falou aqui, enfim, e educação da população, né? Esse tema, você me lembra muito a questão que se fala muito hoje sobre o ESG, né? O ESG, né? É a junção, né? Mas isso mais para o privado, mas que tem chegado até o poder público, é o compromisso com a questão ambiental, social e econômica. Já tivemos isso por vários nomes, o triple bottom line, quer dizer, vários aspectos. Mas o que eu penso hoje, Jeremias, Roberto e aos que estão conosco aqui no programa, de que a cidadania ambiental, eu cunho esse termo da Constituição Federal, onde cada um de nós temos o direito e o dever de cuidar, de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Então, a cidadania ambiental, ela pressupõe de que haja em constante movimento esse aspecto educacional. Não se educa só falando, faça isso, faça aquilo, né? Se educa também para aquele que não quer se aplicar a uma destinação, a se envolver numa cadeia de logística reversa, por exemplo. Ele não quer, o cidadão, o consumidor, ele no Brasil está mal acostumado. Ele tem quase que o poder público retirar de dentro da casa dele o resíduo. As pessoas não se dispõem, por exemplo, dar alguns passos para fazer uma destinação, para levar até uma central de triagem, um ecoponto. São Paulo tem ecopontos. Temos os ecopontos. Então tem um movimento cultural que precisa emergir da sociedade valorizando esse tema. E a educação ambiental é um caminho para isso. Não só essa educação ambiental mais clássica, trabalhada do ponto de vista só do poder público, da educação, mas também daquilo que aí a sociedade civil pode ser muito útil. O Roberto falou o papel que os catadores têm. Esse é um serviço ambiental, né? Esse é um serviço que pode ser, inclusive, pelas empresas contratados para falar para o seu consumidor, para falar para uma série de setores da sociedade. Então, entender que também o Brasil culturalmente precisa despertar e ser despertado para se envolver. Muitos dos setores a gente cobra muito e não pararemos de cobrar. A logística reversa, aquele fabricante, importador que tem essa obrigação,
da mesma forma que ele coloca uma logística quando ele vende o seu produto, mas ele também criar os meios de destinação, ele precisa, às vezes, as suas estruturas de logística reversa não são prestigiadas pelos consumidores. Os consumidores não vão até os pontos, não levam ali o seu reciclado. Então, nós precisamos, culturalmente, fazer esse despertar. Muito legal. A gente vai para o rápido intervalo, agradecendo já ao Valverde. Vou passar a palavra para o Roberto só um minutinho, porque depois vem a Mônica, que é uma cooperada, né? Mas só para finalizar, Roberto, obrigado muito. Aliás, já fica o convite aqui, né? Eu já gosto de fazer o convite ao vivo, que é para receber o sim. Venha participar do programa que a gente tem aqui, chama Alé Cidadania, só para falar da ANCAT. Boa. O máximo que puder, é 1 hora de programa, já fica o convite. E, por favor, dentro dos grandes desafios que vocês enfrentam, reduza aí para a gente finalizar, por favor. Bom, Jeremias, primeiro me agradecer mais uma vez, né, pelo convite. A ANCAT está à disposição aí, quando vocês precisarem, para estar podendo vir aqui falar um pouco dos seus trabalhos e da sua organização. Com relação aí aos desafios, acho que voltando à questão da lei, eu acho que nós precisamos regulamentar essa lei. Urgentemente, né, fundamentar a regulamentação dessa lei para a gente poder avançar aí, que é uma lei muito importante para os catadores e catadoras, é um avanço do ponto de vista da prestação de serviço, e para os municípios e para o Estado, garantir, na verdade, o Estado, o pagamento pelo serviço ambiental prestado pelos catadores, que a gente chama do PSAL, fundamental que a gente avance nessa política para que os catadores sejam remunerados por um serviço prestado ambientalmente pelo Estado de São Paulo. E em relação aos municípios, que os municípios possam, na verdade, contratar os catadores e catadoras para prestação de serviço e o setor privado, os fabricantes, terem também os catadores como prestadores de serviço. Muito bom. Bom, finalizamos aqui o nosso primeiro bloco e daqui a pouco vem a Mônica aqui para falar na prática como que é o trabalho dela, os desafios, tá bom? A gente falou aqui sobre a legislação que já está em vigor no estado de São Paulo para o gerenciamento do resíduo sólido em shows, pequenos shows, grandes shows, sejam públicos ou privados. A empresa ou o poder público tem que fazer um plano de gerenciamento e as cooperativas estão inseridas como, digamos, preferenciais, né, para esse trabalho. Isso é um passo importante e eles pedem agora a regulamentação para que esse setor possa atingir cada vez mais famílias, gerar renda, enfim, e tratar o nosso meio ambiente, porque a gente, como abriu o programa, quer uma cidade limpa e organizada, acho que todo mundo quer isso, tá? Então a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já já. Olá, estamos de volta no Alesp em Pauta. A gente está falando sobre gerenciamento de resíduo sólido. A gente falou no primeiro bloco, principalmente, da questão dos shows, né? A gente sabe que nos shows a gente antigamente falava lixo, né? Mas é resíduo sólido que sobra e dá muito problema. O estado de São Paulo tem uma legislação agora, já havia outras legislações que cuidavam desse tema, mas agora uma legislação muito específica sobre esse tema. Ela é de autoria da deputada Marina Elô, da Rede, e hoje nós estamos discutindo aqui porque, como eu falei no primeiro bloco, a gente quer uma cidade limpa, organizada, e os catadores têm um papel essencial nesse trabalho. Eu volto aqui com o Valverde, que é mestre em Direito Ambiental, José Valverde Machado Filho, que já nos acompanhou no primeiro bloco, e agora no segundo bloco também a Mônica Silva. A Mônica é catadora e participa também do movimento. Como chama o movimento, Mônica? Primeiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, Jeremias. Movimento Nacional dos Catadores. Movimento Nacional dos Catadores. Isso, MNCR. Ô, Mônica, você me falava que trabalha como catadora desde adolescente? Desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos de idade. E aí você foi evoluindo, conheceu muitas pessoas e hoje você é do movimento, né? Sim. Muito legal. E me fala um pouco dessa realidade, porque me parece que um bom percentual hoje é de mulheres, é isso? Isso, o movimento, a gente tem mais ou menos em torno de 800, 1 milhão de catadores aí pelo Brasil afora. E desses 800, 1 milhão aí, 75% é mulher, por cento. Nossa, bastante, 85% né? É mulher. E hoje, qual é a realidade dessa mulher que trabalha como catadora?
A maioria é nas ruas recolhendo latinhas e tudo mais, ou é dentro da cooperativa separando? Acho que é menos, né? Mais as pessoas que trabalham na rua. Acho que nas cooperativas Ah, é? tem bastante mulheres. A maioria das cooperativas são mulheres. Uhum. Por exemplo, quem está muitas vezes na linha de frente, enquanto presidente nas cooperativas, são mulheres. Uhum. Tem os autônomos, né? E aí a gente está falando... Quanto você falou de mulheres? 70%? 75%. 75%. Então, praticamente 8 em cada 10 são mulheres dos catadores e que trabalham nessas cooperativas. Hoje, o salário não é salário, né? Porque como que vocês chamam? Cooperativa não tem salário, cooperativa tem retirada. Retirada, o rateio. Né? E a retirada hoje, vamos pegar... Não sei, São Paulo, que vocês atuam no Brasil todo, é de quanto, assim, em média? Cara, na situação que a gente está, por causa dessa queda dos preços do material, com muito custo, a gente mal está conseguindo retirar um salário mínimo em algumas, na maioria das cooperativas. 1.300, 1.400. E a cooperativa não tem férias, fundo de garantia, nada. Não, a cooperativa ela tem descanso anual remunerado. Tem um descanso anual, mas não tem anual todos remunerado. Dos trabalhadores de CLT, O que rege a gente não é a mesma legislação do CLT, o que rege a gente é a lei do cooperativismo. E na lei do cooperativismo a gente tem o direito a ter o descanso anual remunerado, né? A gente tem que ter essa questão da insalubridade, tem que ter os EPIs, tem que ter essas coisas. A gente tenta garantir dentro das cooperativas os direitos sociais que todas as pessoas trabalham, toda a categoria de trabalhador tem. E você hoje no movimento, quais são as principais demandas, assim? Porque você atua no Brasil, fora. O que você vê nessa mulher que você fala... isso pode melhorar? O que ela tem mais de demanda e que vocês têm lutado? Olha, no movimento, uma das demandas da gente primeiro é que assim, a gente luta por políticas públicas que venham atender o nosso trabalho. Né? A categoria de catador é a única categoria que eu conheço que trabalha de graça, porque de verdade a gente não recebe pelo serviço prestado que a gente faz. E também as mulheres, a maioria das mulheres são arreio de família, algumas, por exemplo, na minha cooperativa a gente trabalha com algumas mulheres que sofreram violência doméstica e daí não tinha, né, moram em abrigo e aí vem trabalhar com a gente. Então, e a gente luta por política mesmo, que vem atender a essas necessidades dos cooperados, dos catadores autônomos, dos catadores de rua. A gente é a voz, né, do catador que está lá puxando o carrinho na rua e muitas vezes está sendo xingado. Entendi. É bem complexo. Agora, interessante, né, Valverde, porque é uma classe que é tão importante. Uma vez um professor meu de Direito do Trabalho, ele falou assim, ele não estava falando dos catadores, ele falava dos lixeiros. Ele falou, olha, se ele soubesse a força que ele tem, porque se ele para um dia, a cidade qualquer uma vira um caos, né? E os catadores também, eles têm o trabalho deles é tão relevante, em vários aspectos, mas no ambiental principalmente, né? E muitas vezes não são tão reconhecidos, né? Eu digo, Jeremias, que a cooperativa é a primeira porta quando não há mais nenhuma porta para a inclusão social. E as mulheres têm tido cada vez mais um papel muito significativo num ambiente onde a cooperativa tem um grande potencial, e aí os dados que Mônica nos trouxe confirma isso, que é de ser um ambiente de uma inclusão plena, de um empoderamento, de poder, a partir dessa mulher e das mulheres, promover uma cidadania, a garantia dos direitos humanos, das principais garantias que as mulheres precisam ter e hoje se conecta com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, hoje o olhar para a cooperativa, ele transpassa o gerenciamento e a gestão de resíduos. Ele tem uma realidade social de ter dessas mulheres, às vezes mulheres vítimas de violência, mulheres que de alguma maneira precisam ser empreendedoras sociais, e elas também, nesse ambiente, precisam ser acolhidas. Um outro importante ponto que as cooperativas e as mulheres, porque acabam tendo a responsabilidade com os filhos, é o tema da segurança alimentar e nutricional. Hoje, muitas dessas mulheres se deparam e sofrem na pele a insegurança alimentar,
a falta de alimento, de acesso ao alimento para ela e para os seus filhos, para a sua família. Então, olhar o papel da mulher no cooperativismo brasileiro hoje, cooperativismo de reciclagem, ele leva a políticas públicas que possam, inclusive nos ambientes de cooperativa, para as mulheres, garantir, por exemplo, a saúde pública, vacinação, ambiente da própria saúde da mulher nesses ambientes. Então, pelo protagonismo que as mulheres têm, porque se você for olhar os homens, não é à toa esse percentual, 75% das mulheres, porque as mulheres acabam se fixando mais, porque elas precisam voltar para casa, né? Elas têm os filhos, muitas delas às vezes deixam o filho na creche e algumas levam até para os próprios ambientes as crianças para poderem terem uma guarda ou deixa próximo. Então ela está sempre e ela garante o funcionamento da cooperativa. Uhum. Então isso tem um aspecto muito importante e aí o poder público olhar isso, inclusive também o setor empresarial, se fala tanto no empoderamento da mulher, né, que olhe também para as mulheres, para as companheiras cooperadas no movimento de reciclagem. Que são extremamente importantes. Valverde, tem países que resolveram de alguma forma taxando a questão do lixo, para você estimular essa reciclagem, a separação, porque a gente sabe que não é, o resíduo sólido, né, não é bem separado. Né? Eu falo lixo, ela até levanta a calma, né? Desculpa, mas assim, e por outro lado tem o poder público que tem que regular. A gente sabe que é um tema delicado, né? Ninguém quer ser taxado, né? Por outro lado, é preciso haver um enfrentamento, né? Porque o recurso tem que vir de algum lugar. A gente vê o problema ambiental. A gente está sentindo o calor na pele todo dia, nós estamos vivendo os tempos mais quentes dos últimos 100 anos ou mais, diz a revista da FAPESP recentemente. E, ao mesmo tempo, precisamos dar soluções. Cada país resolve de um jeito, né? Mas eu acho que envolve uma ação de todo, da população, do poder público, se vai taxar, se não vai, se o poder público que vai. Mas a gente precisa discutir, né? Falamos aqui em tributação, numa série de outras questões. A Política Nacional de Resíduos e mesmo a política do Estado de São Paulo, ela tem um capítulo que precisa ser colocado em prática, que é o capítulo dos instrumentos econômicos, né? Então, promover esse debate que vai acabar com bitributação, abrir outras portas. Mas há também, dentro da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, a responsabilidade do consumidor. Uhum. Então, o consumidor que não se coloca dentro desse processo de fazer um descarte ou de destinar corretamente, ele deve sim ser penalizado financeiramente, pagando ali uma multa. É claro, é comum ver isso na Europa, a pessoa destinou, colocou o resíduo no lugar, sobretudo na Europa. No Japão já está no momento até de não se ter mais lixeiras na rua. Pois eu vi uma colega que teve no Japão, ela falou, a gente não vê lixo. Por quê? Não tem, porque já tem aquilo que eu falei da cultura, da cidadania ambiental, do seu compromisso. Eu vou comer alguma coisa na rua, já guardo na minha bolsa. Já guarda na sua bolsa. E aí você... Aí ela não vai ter mais serviço. Mas aí o resíduo é destinado de uma maneira correta e também nós temos realidades, né? A realidade de outros países, elas acabam, por exemplo, você falou em taxação, a Europa hoje, para uma tonelada de resíduos sólidos, em aterro sanitário, ela já passa de 300 euros, ou seja, quase R$1.000, ao passo que no Brasil está entre 100 e 150 reais. Então, por quê? Porque eles não têm território, eles não têm área, né? São Paulo, por exemplo, ainda tem, mas está cada vez mais a vida útil do aterro chegando ao final, né? São Paulo não tem lixão, o Roberto até lembrou isso aqui, mas nós temos os aterros em valas que estão aí pelo interior, que daqui a pouco vão precisar de uma solução. Não é só isso, se você joga um plástico na terra, aquilo diz que dependendo, demora 100 anos, né? E aí? Não contribui para o ambiente. Mas dentro desses processos, Jeremias, taxar o cidadão, ele é um caminho que a legislação coloca, mas nós também temos que
apostar em algo que a legislação traz, que é a auto-organização. Por isso, a necessidade de você ter uma cadeia de valor, uma economia circular. Nós estamos falando em um salário mínimo, isso é inaceitável. Uma metrópole como São Paulo não permite uma pessoa viver com a dignidade, com um salário mínimo, tendo em vista o poder, o valor de se viver nas grandes cidades. Então, essa parte econômica é, sim, um grande desafio, é um meio, mas nós temos que apostar nessa auto-organização. O setor empresarial não pode olhar para o lado. Os municípios precisam estar preparados para que possam criar alternativas. Agora, eu estou atualmente na cidade de Mogi das Cruzes como consultor da prefeitura. Estamos colocando alguns projetos linkando iniciativa privada, poder público, cooperativa, por exemplo, no setor do vidro. Agora, no Carnaval, nós vamos ter um grande trabalho lá em Mogi para que haja uma recolha potencial do vidro, as cooperativas possam vender esse vidro com mais qualidade, o setor empresarial, o setor responsável pelo vidro possa fazer maior essa coleta. Então, é uma organização que precisa ser colocada, mas entendendo que não haverá economia circular enquanto o resíduo estiver parando no rio, no córrego, na rua, no bueiro e indo para aterro sanitário. E envolvendo as pessoas, né? Já conversei com pessoas que falaram, por que você, em relação à zeladoria da cidade, você não envolve a pessoa que mora na rua, às vezes até tem um drogadito e tal, ou seja, para varrer, são ideias que as pessoas dão. Não é o caso, mas essas pessoas que catam os lixos, os resíduos sólidos, elas também podem ser envolvidas com políticas públicas, né, para que se valorize, porque a situação real e concreta é que a gente está colocando aqui. Muitas vezes um salário mínimo numa cidade como São Paulo não dá para se viver. Vou passar a palavra aqui para a Mônica rapidinho para a gente encerrar. Eu queria complementar falando uma coisa. Tem, por exemplo, qual é a cooperativa que ela consegue ter uma retirada, um rateio melhor entre os seus cooperados? Aquela cooperativa que ela tem um contrato de prestação de serviço. Se ela tem um contrato de prestação de serviço, não fecha totalmente a conta, por causa dos preços que está rolando agora. Os preços estão muito baixos. Para você manter um cooperado dentro da cooperativa com todos os seus direitos sociais garantidos, a gente gasta em média uns 2.500, 3.000. E aí, quando a cooperativa ela tem um contrato bom, bem estruturado, aí a cooperativa consegue ter uma retirada de uns 2.000 e pouco, 2.500 mais ou menos. Mas para isso tem que de verdade acontecer a política pública, tem que de verdade ter vontade política. Porque quando o governo tem vontade política de pagar o catador pelo serviço prestado, aí sim a gente tem uma retirada e a gente luta muito pela qualidade de vida dos catadores. Esse é um dos papéis do Movimento Nacional dos Catadores. Movimento Nacional dos Catadores. Eles vão voltar aqui, inclusive, com a associação, que já fizemos o convite para detalhar mais. Muito obrigado, Mônica Silva, pela sua presença. Obrigada, Jeremias. E José Valverde também, obrigado. Veio de Mogi hoje? Veio lá de Mogi das Cruzes para nos atender aqui. Muito obrigado. Você sempre é muito atencioso aqui com a Rede Alesp. Obrigado, Jeremias. Obrigado ao seu grande público, a TV Alesp. E deixo como um recado que cada um, né, dos que estão nos assistindo possa exercer a sua cidadania ambiental, se envolver, fazer a sua parte em relação a uma destinação adequada dos resíduos sólidos e olhar também no seu dia a dia para esses heróis e heroínas que são os catadores e as catadoras que estão ali cuidando daquilo que jogamos fora, aquilo que descartamos. Muito bem, a gente agradece também a sua companhia em casa, agradecemos aqui os nossos convidados, esse é um tema recorrente, a gente vai voltar nele e hoje falamos aí sobre a legislação, sobre o gerenciamento de resíduos sólidos em eventos, principalmente na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, até a próxima edição.